E aí, galera, tudo beleza com vocês? Vamos dar início a mais uma entrevista. E hoje comigo aqui está um amado irmão, o irmão Pedro Jacinto. Seja bem-vindo, irmão Pedro. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí, de participar dessa entrevista. É um assunto bastante importante. Com certeza. O irmão Pedro está se formando em matemática e teologia, tá certo? Então, é alguém que está por dentro aqui do tema. E para os curiosos, deixa eu logo dizer o tema, né? O tema é a ira de Deus. A ira de Deus talvez seja um tema que algumas pessoas não estão acostumadas muito a ouvir falar. Talvez até alguém estranho. Ira de Deus, porque tem a imagem de Deus como quase que um Papai Noel, né? Um senhorzinho de barba branca, sorrindo, feliz sempre. Enfim, o assunto da entrevista de hoje é a ira de Deus. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do livro, deixa o like aí também, comenta, compartilha e fica à vontade para fazer tudo isso aí que é normal fazer já. Então vamos começar logo a entrevista, né? Deixa eu perguntar logo ao irmão Pedro acerca de conceito e definição. Irmão, o que seria a ira de Deus? O que significaria essa expressão, a ira de Deus, esse conceito? Esse conceito realmente aparece nas Escrituras? E se aparece, não iria entrar em contradição com essa imagem que geralmente a gente tem de um Deus bom? Enfim, poder responder essa pergunta é uma pergunta que se desenvolveu em três, né? O que é a ira de Deus realmente aparece na Escritura e se contradiz ou não com essa imagem que a gente tem geralmente de Deus como um ser bondoso e amoroso. Isso aí, né? Primeiramente, eu que agradeço aqui, João, né, por ter me convidado. Eu acredito que, como você bem falou, né, é um tema que, na verdade, não é tão palatável assim, não é tão tratado, até porque, como você falou, é algo que a gente tem dificuldade de associar a Deus, né? E assim, a gente sabe que o nosso conceito, na verdade, de ira, ele está deturpado. E por ele estar deturpado, a gente tende a ver Deus de uma maneira de ira humana. E aí onde está o grande problema. A gente tem muito uma ideia que é atrelada na mitologia greco-romana, em que a gente tem a espécie de fúria, que eram criaturas que puniam as pessoas e que levavam as pessoas para o inferno, castigando e tudo mais. Mas quando a gente está pensando em ira de Deus, a gente não pode, na verdade, pensar dessa forma. Como um policial cósmico, alguém que simplesmente está lá para punir, para massacrar e tudo mais. A ira de Deus é algo que, quando a gente entende por completo, a gente começa a ver que dá para se alegrar nesse sentido. E aí a gente tem um ponto interessante, porque Deus, ele não é um pai que permite tudo. Mas, na verdade, ele é um pai de amor e que, por amar tanto os seus filhos, ele se utiliza também de justiça. É aquela analogia simples, né? Eu sei que meu filho está indo fazendo alguma coisa de errado e eu vou deixar? Não. Eu amo meu filho e eu sei que, por mais que no momento ele não possa entender, mas eu sei o que é melhor para ele. E aí a gente começa a entender um pouco melhor acerca do caráter de Deus. Deus, ele é justo, ele é coerente com as leis que ele criou, ele é santo, ele tem aversão ao pecado. E também, um aspecto interessante que muitas vezes a gente se esquece quando está abordando a ira de Deus, é que ele também é tolerante. Ele demora para derramar a sua ira. Como a gente vê alguns exemplos bíblicos com os israelitas e também os diluvianos, né, em que foram vários e vários anos. Deus ele avisou a Noé e Noé ia pregando para as pessoas e até a gente hoje também, né? Então, a ira de Deus está também atrelado ao seu caráter. Deus ele é amor, mas ele também é justiça. E assim, ele não pode se portar da mesma forma com o bem e com o mal. Eu gosto de uma frase do pastor Nilson dos Reis. Ele está falando sobre essa questão da ira de Deus. Ele diz o seguinte: se ele, ou seja, Deus, não se irasse, seria injusto consigo, porque ele é santo, e como pecador, porque ele merece. Então, a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que Deus ele é amor, ele também é justiça. E que a questão da ira de Deus é algo que faz parte de sua natureza, porque faz parte de todos nós, faz parte de cada ser humano, mas faz parte também de Deus. Mas, claro, sempre tendo em vista, sempre tendo em mente que é uma ira diferente, não é igual à ira do ser humano. E é justamente isso que vai se enquadrar como a ira de Deus. Então, a ira de Deus, já respondendo a pergunta, seria então uma resposta emocional a todo tipo de perversidade, injustiça, tanto
tanto seres humanos, né, como também Deus vai expressar esse tipo de ira, mas como eu falei, a ira de Deus é algo diferente do ser humano. Deus ele tem uma aversão à iniquidade, a todo tipo de pecado e a coisas que são contrárias ao seu caráter. Então, essa seria a definição de ira de Deus. Essa questão de ir contra aquilo que não faz parte do seu caráter, não faz parte daquilo que ele fez, daquilo que ele tem a ideia, né? E assim, a ira de Deus na Bíblia é muito interessante porque tem em várias partes a gente consegue ver essa questão da ira de Deus na Bíblia, né? No Antigo Testamento a gente tem bem claro assim a questão da resposta divina à desobediência humana, né? Toda a trajetória de Israel a gente vê a questão da idolatria, né? A idolatria foi o grande mal, o grande calcanhar de Aquiles do povo de Israel. Era o ponto mais nefrástico assim que o povo fazia alguma coisa, no caso, se voltava contra Deus e ia para os outros deuses, e aí sim, Deus ele tentava fazer tudo para que o povo pudesse se voltar para ele. Ele era tolerante, mas chega um momento em que não há como ter essa tolerância, porque a natureza de Deus não pode conviver junto ao pecado. E no Antigo Testamento nós temos alguns exemplos. Vou citar aqui alguns textos. Não vou ler aqui para não ficar muito enfadonho, mas você que está aí na sua casa, você pode anotar esses textos para dar uma olhada depois. Assim, textos bem conhecidos no Antigo Testamento, a gente tem Salmos, capítulo 78, versos 56 até o verso 66. Um outro exemplo também é Deuteronômio, capítulo 1, versos 26 ao 46. E também Josué, capítulo 7, verso 1. A gente tem esses exemplos. Assim, tem muitos outros, mas só para citar alguns aqui, nesse momento, de maneira bem rápida. E assim, no Antigo Testamento, né, você perguntou a questão da ira de Deus se realmente tem na Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos basicamente 10 palavras que são traduzidas como ira, né, para o português, do hebraico para o português, em uma ocorrência de 714 vezes. E dessas 714 vezes, 518, ou seja, aproximadamente ali 70%, são atribuídas a Deus. Claro que eu não vou aqui citar as 10 palavras. Eu separei aqui 2 palavras só para a gente conseguir compreender um pouco das palavras que são utilizadas como ira, né? Que vão seguir basicamente esse esquema. Claro que cada uma vai mostrar uma faceta da ira e tal, mas eu acho que essas duas, que são as mais usadas, na verdade, vai dar para a gente entender bem. A primeira vai ser anaf. Anaf, ela é, na verdade, a palavra mais comum de ira, traduzida como ira, no Antigo Testamento. Ela tem a raiz, né, hebraica, a palavra anaf vem de afi, né, afi, mais ou menos assim, a pronúncia que vai ser a questão do nariz, né, do bufar, que está no sentido de indignação mesmo, assim, vai ser basicamente esse significado. Ela é utilizada, como eu falei, né, também para expressar a ira de Deus ao povo de Israel, principalmente quando eles pecam, né, significando que um amor foi ferido ou Deus foi ofendido. Então vai ser aquela ira emocional. Ela é usada lá no livro de Êxodo, capítulo 32, ali no episódio do bezerro de ouro. A gente vai ver a ira de Deus contra o povo. E, além disso, a gente consegue ver que essa ira, como eu falei, ela denota também uma certa um certo tardar da ira de Deus. É interessante porque é magnífico quando a gente vai estudar sobre Deus e a gente vê os contrastes entre a gente e ele. Me dando como exemplo, coisas simples, né? Podem me deixar irritado. O ser humano, de maneira geral, pode se estressar de maneira simples, se irar facilmente. Mas Deus, ele tem esse aspecto da sua ira, assim, porque ele é um Deus justo, precisa demonstrar sua justiça, mas é algo que é totalmente diferente do ser humano. Ele é compassivo, ele é tardio em irar-se. A segunda palavra que eu separei é a palavra shemar. Ela é a segunda palavra mais usada, ela vai derivar da palavra yakana, que vai significar estar quente, a conotação de incendiário mesmo, assim, de estar fervendo. E uma coisa muito interessante dessa palavra, shemar, é que ela vai ser sempre utilizada no modo piel, né?
da língua hebraica. Eu não sei se eu acredito que né, nem todos estão habituados com a questão da língua hebraica assim, mas quando a gente entende o que é esse módulo Piel, a gente vê que é uma coisa bem digamos assim, é uma ação intensiva, né, o Piel. O Piel por si só ele vai denotar uma ação intensiva. Um exemplo que é muito utilizado é a questão do o verbo matar, né, que é bem trabalhado assim quando a gente está estudando sobre a língua hebraica. E uma forma, vamos lá, no modo normal, né, no caso perfeito, a gente tem o matar, seria matar mesmo, mas se a gente tem no Piel, vai ser mais como destroçar, aniquilar, coisa assim. Então, a palavra denota algo mais intensivo. Essa ira é bem interessante nessa palavra, né? O Remarque, ela vai se relacionar tanto às nações pagãs vizinhas a Israel, no período ali pós-exílico, como também alguns pecados pontuais do povo de Israel. É muito interessante porque ela pode ter uma conotação de juízo, como também de repreensão e também de castigo. Então, basicamente, nós temos aí essas duas palavras que que são traduzidas, né, como ira de Deus. Então, respondendo todas as perguntas, né, a ira de Deus, sim, é algo que é apresentado na Bíblia, é algo que é bíblico, e, na verdade, não é algo que contradiz a natureza divina, né, porque se a gente sabe que Deus ele é amor, a gente também sabe que ele é justiça, e que a sua ira é a demonstração de sua justiça no meio dos povos. Beleza, beleza. Então, respondendo a primeira questão, se faz presente sim na Escritura, né? O irmão citou aí alguns textos do Antigo Testamento, até mesmo algumas palavras que diz respeito ao conceito de ira, e também até mesmo algo lógico, né? Seria de estranhar a gente que é pecador, a gente às vezes se ira contra as nossas limitações diante das injustiças, o que dirá o nosso Senhor, o nosso Deus. Verdade. Então, vamos para a segunda pergunta, né? Algumas pessoas, irmão Pedro, tem mais ou menos a seguinte ideia. Tá certo, eu até entendo que a Bíblia ensina essa ideia de um Deus irado, mas eu penso que essa pintura que a Bíblia faz de um Deus irado está mais presente no Antigo Testamento, porque em Jesus Cristo a gente percebe um Deus diferente, as pessoas fazem essa distinção, o Deus do Antigo, o Deus do Novo. O Deus do Antigo é um Deus irado, é um Deus bravo, um Deus duro, e o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, é só paz e amor, mais ou menos assim. E isso é real, realmente isso acontece. Essa imagem da ira de Deus só se faz presente no Antigo Testamento ou não? É na Escritura como um todo? Isso é muito interessante, né? Porque essa questão dessa ideia de um Deus, de, na verdade, duas ideias de Deus, né? Do Antigo e do Novo Testamento, algo que na história da igreja apresentou ali nos primórdios ainda da igreja cristã, e algo que é meio complicado da gente falar assim dessa forma, porque algumas heresias, inclusive, acerca da pessoa de Deus, né? Foram ocorrendo afirmando basicamente que dois deuses no Antigo e do Novo Testamento. Então, a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente vai falar esse tipo de coisa. E assim, respondendo bem a pergunta, né, a gente viu, né, a questão da ira no Antigo Testamento, mas a gente também vai ver a ira no Novo Testamento, até porque é um só Deus, né, do Antigo e do Novo Testamento. Como eu falei, né, não tem como a gente fazer essa dicotomia. Eu separei duas palavras também da língua grega, né? Foi escrito o Novo Testamento, em que a gente tem que foi traduzida, né, como ira, que pode ser traduzida como ira, né? A primeira é a palavra thumos. Ela tem a ver com algo no estado de ebulição. Semelhante ali com a segunda palavra que eu falei, no hebraico, né? Ela tem um uso não tanto assim como a primeira, né? A gente vai ter lá 200 vezes na Septuaginta. A Septuaginta que é a versão da Bíblia, né? Tanto o Antigo como o Novo Testamento em grego. Então a gente tem 200 vezes na Septuaginta. Mas a gente tem 18 vezes no Novo Testamento, somente no Novo Testamento grego lá. Então não é tão utilizado, claro, mas a gente tem sim um certo uso. É muito interessante a definição assim, dessa palavra, thumos. Eu fui procurar um pouco em alguns dicionários, pesquisando sobre isso, e no o dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento,
ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: é a ira que se inflama subitamente e logo se apaga. Se tratando dessa palavra, né? O que vai significar? Ainda que isso não aconteça em cada caso, ela vai indicar uma condição mais agitada de sentimento, uma explosão de ira devido à indignação interna e pede que chegue à vingança, ainda que não inclua necessariamente. Então, ela vai ser realmente isso de algo, como eu falei, na ebulição e tal. Mas, quando a gente... Essa é no sentido geral da palavra, né? Mas quando a gente vem ela aplicada a Deus, que nós vamos ter lá 8 vezes aplicadas, essa palavra aplicada para a ira divina, a gente vai ver um sentido escatológico de juízo àqueles que rejeitam a Deus. Inclusive, Romanos capítulo 2, verso 8, eu vou ler aqui na NVI, diz o seguinte: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, essa palavra ela vai ser utilizada, traduzida, né, como ira, e utilizada no sentido escatológico do termo, no sentido do juízo final, quando é atribuída a Deus, claro. A segunda palavra que eu gostaria de falar, também gostaria de falar, como eu falei no Antigo Testamento, são várias palavras, tá? Não são só essas, eu só separei aqui porque a gente não... Claro que a gente não tem todo o tempo, mas é interessante a gente apresentar algumas. A segunda palavra é a palavra org. Ela vai ser utilizada na literatura grega clássica, né, como proteger o que é certo, que também é uma característica de um governante, com a intenção de vingar a justiça. Seria do justiceiro, né, de fazer aquilo que é o correto, de fazer justiça de fato, né? A gente tem uma ocorrência de 36 vezes, perdão, lá no Novo Testamento, e ela vai ser usada também, com todas as palavras, tanto para o ser humano, como também para Deus. Mas um ponto especial, que sendo usada para Deus, ela é despojada, ou seja, não vai ter nenhum tipo de paixões humanas, como vingança ou cólera, mas vai ser uma ira em razão da lei, ou seja, algo mais racional. E aqui, novamente, a gente traz esse contraponto, né, entre a ira divina e a ira dos homens. A ira dos homens é aquilo que, por vezes, pode parecer irracional, é o ser humano com alguma situação, vai lá e fica impossível para fazer alguma coisa. Já a ira de Deus é algo racional, algo que ele tem um motivo para ter isso e tudo mais. Inclusive, a gente sabe, né, que no momento do juízo final, em que a ira de Deus, a ira escatológica de Deus vai ser demonstrada de fato, a gente vê que as pessoas, quando verem todas as chances, né, tudo que foi feito, as tentativas que Deus fez para chamar as pessoas, para que as pessoas pudessem se arrepender, e as pessoas vão realmente reconhecer que rejeitaram a Deus, mas que não foi culpa de Deus, mas que foi culpa delas mesmas. Então, é uma ira com uma razão de fato, porque faz sentido, não uma ira humana, simplesmente algo aleatório. Sobre a questão do Novo Testamento, eu acho que para entender bem assim, um aspecto também da ira do Novo Testamento, a gente tem o livro de Romanos, capítulo 1, versos 18 ao 25, em que a gente vai ver a ira de Deus contra todo tipo de impiedade e idolatria. E o problema da idolatria, né, que é algo que desde o Antigo Testamento vem acontecendo, vai acontecer também no Novo Testamento e vai desembocar na imoralidade do ser humano. Eu não vou ler todos os versos aqui. Eu vou só simplesmente apresentar a ideia aqui desses textos. Lá em Romanos, né? Nesses versos que eu falei, Romanos capítulo 1, versos 18 ao 25, a gente vai ver que, primeiramente, a ira de Deus ela é justa por causa da forma injusta com que o homem se relaciona com a verdade. Ali nos versos 19 ao 20, vai ter um segundo ponto da ira, que vai apresentar a ira de Deus justa, porque o homem ele jamais peca inocentemente. Então, a gente precisa ter essa noção de que Deus é um Deus justo. Então, eu peco, mas eu peco porque eu busco o pecado. Então, por isso é necessário ter a ira de Deus como justiça divina. Um terceiro ponto também que é apresentado nesse texto é que a ira de Deus ela é justa porque o homem ele não expressa a Deus o culto que lhe é devido.
mas ele se rende à idolatria e à imoralidade. E nesses versos de Romanos apresenta até a questão da imoralidade sexual que o ser humano vem fazendo, em que tudo vai começar com o ser humano se voltando contra Deus. E Deus ele é totalmente averso a isso. E então ele vai lá e demonstra, depois de muitos avisos, depois de ser extremamente tolerante, ele vai lá e demonstra a sua ira. Então, essas são basicamente algumas ocorrências que tem no Novo Testamento, né? Tem várias, mas eu apresentei aí essas duas palavras e ali no livro de Romanos, você está acompanhando, quiser dar uma olhada mais minuciosa, pode dar uma olhada lá. Romanos capítulo 1, versos 18 ao 25, vai ter, é fantástico também essa passagem. Beleza, meu amigo, beleza. Essa terceira pergunta aqui, não querendo ser um utilitarista, querendo saber, sei lá, pragmático, mas algumas pessoas talvez questionem, né? Eu compreendi que esse conceito existe na Escritura como um todo. Está lá no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, mas o que isso aí tem a ver comigo? Qual o impacto que deveria fazer a partir do momento que eu sei que Deus ele se ira também? Enfim, qual a importância de entender esse conceito? Então, né? É interessante, né? Porque quando a gente tem a noção de que nós somos pecadores, a gente tem a noção de que nós precisamos de algo para nos pautar, né? Que é a lei de Deus, né? Que deve ser aquilo que deve pautar a vida do ser humano e tudo mais. E que, tendo em vista que Deus ele é um Deus justo, a gente precisa ter essa noção de que precisa ter alguém para exercer essa justiça, né? O homem, então, quando vai ao pecado, ele se torna imoral, se torna perverso, e isso, as ações humanas atraem a ira de Deus. Então é importante quando a gente analisa a questão da justiça, também do juízo divino, há exemplo, como eu falei, né, do juízo escatológico, de que Deus ele não está brincando, de que realmente nossas ações possuem consequências. Então eu acho que esse é o principal chave para a gente entender esse conceito, de que Deus não está brincando, de que não é simplesmente quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que vai ter um momento em que o juízo de Deus vai ser demonstrado e que é algo, eu vou ficar despreocupado. Mas é algo para que a gente possa ter a noção de que Deus está falando sério mesmo, de que haverá sim a vida eterna, mas para que aqueles que rejeitam não tenham outra alternativa senão a morte. Então, então eu vejo dessa forma, de que esse conceito é importante para a gente ter essa noção de que as nossas ações têm consequências e de que, na verdade, Deus ele não está brincando quando fala de sua ira, quando fala do juízo que ele vai exercer na humanidade. Beleza. Nossa penúltima pergunta, e talvez essa pergunta que seja a mais polêmicazinha, é se a ira de Deus é um assunto que se faz presente na Bíblia, se é importante a gente saber disso, por que danado as muitas denominações que existem aqui no Brasil e sei lá no mundo, talvez até muitas vezes a nossa própria igreja local, por que não vê pregação sobre isso? Por que não vê ensinamento sobre isso? Isso é uma boa pergunta, né, na verdade. E assim, eu vejo alguns pontos que dá para a gente colocar aqui nessa questão. Eu acho que vai seguir basicamente nessa linha, que é a questão de que é um assunto não tão compreendido, né? Porque, como a gente iniciou, como você bem falou, né? A questão da ira de Deus é algo que muitas vezes a gente vê como algo incompatível com a natureza divina, porque Deus é amor. Então, é o que a gente se esquece, né, de que Deus é amor, mas também é justiça. Então, é algo. Eu acho que o primeiro ponto seria a questão de não compreender de fato o que é a ira de Deus. Na verdade, é algo que a gente precisa se alegrar em saber que Deus ele é um juiz, né? É um assunto pouco estudado também, se a gente for procurar aí, a gente não vai ter tanta coisa, claro, fazendo comparação com outros aspectos da doutrina de Deus, né? A doutrina de Deus, essa área da teologia que é bem estudada, a gente tem certos assuntos que são muito estudados, mas essa parte da ira de Deus não é tão estudada assim. Não há tanto material, né, como eu falei, sobre essas vertentes aí da doutrina de Deus, pode causar certo espanto também para algumas pessoas, certo medo, e como eu falei, né, parece que meio que contradiz ali o amor divino. Então, eu acho que basicamente gira em torno disso, a questão de não se conhecer tanto, não se pesquisar, não se estudar tanto acerca desse assunto. Quando a gente não se estuda tanto sobre certo assunto, a gente
cria algumas ideias distorcidas sobre isso e causa certa inquietude em querer pregar de algo que eu não entendo, de algo que eu não vejo com bons olhos assim e tal. Então, eu acho que é basicamente por causa disso, porque não é tão um assunto tão difundido assim, digamos assim, né, no meio assim das igrejas de maneira geral. Tu achas, Pedro, que talvez também tenha alguma relação, né, não sei se você concordaria, com talvez a própria natureza da humanidade, que é má, né? Que às vezes não entende, sei lá, eu penso, talvez esteja pensando em líderes de igrejas, ou mesmo membros, que não simplesmente não gostam de pensar acerca disso, querem se afastar dessa ideia. Talvez liderança de igreja pense que não, isso aí talvez afaste a membresia e traz uma série de problemas. Tu acha que também teria a ver com isso, com o próprio pecado do ser humano? Com certeza, né? Assim, a questão eu acho que esse foi um ponto bem interessante que você tocou, que a gente vê muito hoje esses movimentos de pregar, Deus é amor, venham todos aqui e tal, e até alguns conceitos importantes, chaves da Escritura estão deixados de lado. E realmente faz muito sentido essa questão de não querer, digamos assim, tentar afastar as pessoas, né? Porque, como eu iniciei falando, não é um assunto tão palatável assim, então, pelo menos de primeiro relance, assim, não é algo tão bonito, né? A ira de Deus chega a causa um certo espanto, não causa tanto medo, assim. Então, eu acredito que realmente é algo que a questão da natureza do ser humano pecaminoso em si meio que afasta isso, né? Essa questão. Então, tem tanto esse ponto de que não querer espantar as pessoas, digamos assim, né, com esse assunto. Como também um ponto interessante é a questão da negligência, né? Tipo, eu sou pecador, mas eu não quero saber disso e tudo mais. Eu quero meio que esquecer que vai ter a ira de Deus. Quero esquecer que vai ter o juízo divino. Porque eu quero ficar naquilo que me convém. Viver da maneira que eu quero, sem me preocupar com as consequências e tudo mais. E retomando aquela pergunta que você fez, né, da questão das consequências práticas, né, algo mais pragmático, de que a ira de Deus serve para eu realmente ver que Deus não está brincando. E que realmente minhas ações vão desembocar em alguma coisa, tudo que eu faço vai ter consequências. Então, eu acredito que realmente isso também um motivo, a questão da negligência, né? A questão de que eu quero viver da forma que eu quero, sem me preocupar com alguém para dizer que eu estou fazendo errado e tudo mais. Então, é o ser humano, né? O ser humano, por si só, ele tende a ser dessa forma, ele tem essa tendência para o mal, né? Beleza. Meu querido, a nossa última questão, né, nem questão, geralmente final de vídeo, eu peço para o convidado indicar alguma literatura. Se você tiver alguma consideração final, algo que você queria falar e não falou, e também indicar alguma literatura, algo sobre o assunto para quem quer se aprofundar, fique à vontade. Certo. Assim, já para finalizar, né, essa questão da ira de Deus, a gente precisa entender que a ira de Deus é uma resposta racional ao pecado. O pecado não pode ficar impune. Por isso que Deus ele se mostra como aquele que vai demonstrar justiça. Como a palavra grega que eu falei, a segunda palavra, a org, ela que vai demonstrar a questão do governante, né, contra a impunidade, contra a injustiça. Deus ele é esse governante perfeito que precisa demonstrar justiça. Deus ele não pode conviver junto ao pecado, então vai ser sempre essa ira de Deus vai ser sempre despertada pela sua aversão ao pecado. Vai demonstrar também a sua pureza, a sua justiça como o grande governante, né, que nós temos, que é o nosso exemplo. Se a gente sabe que Deus, sendo o nosso exemplo, ele é o verdadeiro governante justo, a gente vai ser meio que, digamos assim, protótipos, né? Protótipos de Deus para procurar sempre a justiça também. E a ira de Deus, eu acredito que o ponto principal é que a ira de Deus abrange o escopo escatológico também, lá no juízo final. E que a gente possa ter isso em mente, de que Deus ele não está brincando, de que sua ira chega de fato, mas que ela é tardia, ele é tardio em irar-se, e que é algo que deve fazer com que a gente pense, de fato, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos vivendo, porque a ira de Deus chega para aqueles que o rejeitam,
para aqueles que não o obedecem, para aqueles que não fazem aquilo que ele fala, né? Além disso, eu gostaria de finalizar com uma frase, né, do pastor Wilson dos Reis. Ele fala o seguinte, né, sobre esse assunto assim, da ira de Deus. Ele diz que, em sua soberania, Deus ele estabeleceu que o destino eterno do homem estivesse ligado à pessoa de Cristo. Desse modo, o homem se salva ou se perde em função de sua relação com Cristo. Ou aceita o sangue do Cordeiro, ou a ira do Cordeiro. Então, quando você, ouvinte, pensar na ira de Deus, pense do outro lado, pense no amor de Deus que ele oferece. Porque a ira vem para aqueles que rejeitam o amor de Deus. Então, que a gente possa ter isso em mente, né? E assim, sobre a questão de materiais para indicar, eu acredito que, pesquisando um pouco, eu não encontrei tanto material do assunto assim, mas eu acho que alguns dos principais assim, que eu encontrei, tem um livro, né, do pastor Nilson dos Reis, eu até peguei algumas citações dele, que o título do livro é A Ira de Deus no Mundo dos Homens. O livro do pastor Nilson dos Reis é fantástico, esse livro. Ele não é tão grosso, mas ele consegue transmitir muito bem essa ideia da ira de Deus, e é fantástico esse livro do pastor Nilson dos Reis. Além disso, para quem quiser se aprofundar mais do que simplesmente no livro dele, do Nilson dos Reis, a gente vai ter a tese de doutorado do pastor Nilson dos Reis, que é sobre o título A Ira de Deus, um estudo bíblico, teológico e proposta milética. Então, aqui é a tese de doutorado dele. São várias e várias páginas só tratando sobre a ira de Deus. Então, se você quer entender mais, quer entender de maneira mais profunda, vá atrás. É muito simples de encontrar. Você pode colocar o título, né, A Ira de Deus, Estudo Bíblico, Teológico e Proposta Milética, ou simplesmente colocar tese de doutorado, Emilson dos Reis, A Ira dos Reis, encontra muito fácil, bem, bem simples de encontrar. Além desses dois que eu acredito que são fantásticos, tem vários vídeos no YouTube também, e eu aconselharia os do Hernandes Dias Lopes. Ele tem algumas palestras, pregações sobre a ira de Deus, são fantásticas também. Eu acho que dá para agregar também nesse sentido. Então, é basicamente isso. A gente tem aí o livro, né, a tese de doutorado também do pastor Nilson dos Reis, algumas pregações e vídeos também do Hernandes Dias Lopes. Eu acho que já dá para agregar um pouco mais em conhecimento desse assunto, que não é tão difundido, né, não é tão conhecido no nosso meio, no meio aqui em que nós vivemos. É isso aí. Beleza, beleza. Boas indicações. E mais uma vez, muito obrigado, cara. Muito boa a conversa. Deus continue lhe abençoando. Eu que agradeço. Fantástica essa oportunidade de estar aqui no seu canal. E, assim, eu acredito que as mídias digitais é um meio fantástico, assim, de a gente transmitir a mensagem de Deus, né? Principalmente nesse período em que estamos vivendo de pandemia e tudo mais. Eu acredito que pessoas que têm iniciativas desse tipo precisam realmente receber, né, aplausos, porque eu sei que não é fácil, mas é algo necessário transmitir a palavra de Deus por meio das mídias digitais. É algo que tem um alcance muito grande. Então, eu que agradeço pela oportunidade. Fantástico. Muito obrigado, meu querido. Valeu. Pessoal, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.